Na época da profecia de Isaías, Babilônia não se constituía nenhum perigo, não se constituía nenhum reino importante. O reino importante era a Assíria. E Babilônia ainda estava submetida à Assíria naquela época. Entretanto, praticamente 100 anos depois, no ano 605, Nabopolassar, depois seu filho Nabucodonosor, implantaram o reino de Babilônia, o grande reino de Babilônia histórica. Nabucodonosor II foi aquele que invadiu Jerusalém, conquistou Jerusalém, destruiu o templo, deportou Daniel e seus amigos, naquela mesma política de deportar as pessoas, deportar os habitantes de um lugar para desarticular qualquer reação. Mas quais eram as características do reino de Babilônia? Como era esse reino? Bem, irmãos, eles que introduziram os cálculos astronômicos. Veja, pensem, no ano 600 a.C., 6 séculos antes de Cristo, eles já dispunham de cálculos astronômicos. Eles dispunham de cálculos de contabilidade, de administração. Eles tinham grandes conquistas militares, grandes palácios, grandes edificações, excelentes obras de arquitetura. Os jardins suspensos da Babilônia, uma das maravilhas do mundo antigo. Essa era Babilônia. Entretanto, irmãos, Isaías fala da queda de Babilônia. Babilônia nem havia ainda se estabelecido como um reino, mas Isaías já estava falando da queda de Babilônia. Quando se deu a queda de Babilônia? Quando que o reino de Babilônia acabou? Quando que ele foi substituído por outro reino? No caso, foi substituído pelo reino da Média Pérsia. Vamos lá, irmãos, ver o livro de Daniel. Daniel no capítulo 5. Daniel no capítulo 5 tem uma festa, um banquete. Na verdade, irmãos, um bacanal. Que o rei Belsassar, filho de Nabucodonosor, deu para 1000 convidados. 1000 convidados especiais, com as suas mulheres e com as suas concubinas. Mas o que Belsassar fez, irmãos? Lembra, estávamos falando de orgulho. Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, ele pegou os utensílios do templo e guardou com reverência. Sabia que eram utensílios sagrados, não eram sagrados para ele, mas como eram sagrados para o povo hebreu, ele os guardou com cuidado. Nesse banquete, irmãos, quando Belsassar provou o vinho, gostou do vinho, o vinho devia ser muito bom realmente, mas ele mandou buscar os utensílios do templo para utilizá-los como serviço de mesa nesse banquete. Utilizou os utensílios do reino para a festa. Veja lá Daniel 5, verso 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Sim, beberam o vinho nas taças, nos cálices sagrados. E agora estavam dando louvores a toda sorte de deuses. Deuses de ouro, de prata, de madeira, de pedra. Deuses pagãos. Aí, irmãos, aconteceu uma coisa incrível e terrível. Uma mão escreveu na parede palavras que eles não entenderam. Belsassar ficou apavorado. Mandou chamar os encantadores, ninguém descobria. Vamos chamar Daniel. Daniel era velho já nessa época, irmãos. Esse era o ano 538 ou 539 antes de Cristo. Daniel devia ter mais de 80 anos nessa época. E Daniel foi chamado. Qual era a escrita que estava na parede? Mene, mene, tekel, parsim. Mene, e Daniel deu a interpretação. Está lá nos capítulos 5 de Daniel, dos versos 26 a 31. Mene, contou Deus teu reino e o acabou.
Mas ainda Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. E Parsim, ou Pérez, dividido foi o teu reino e achado em falta. Dividido foi o teu reino. Vamos ver o texto de verso 31. Dividido foi o teu reino e dado aos persas, aos medos e aos persas. Veja, irmãos, uma sentença, um juízo final, um juízo que acabava com o reino. Isaías 13, irmãos, a profecia de Isaías 13, os versos 19 e 20, dizem o seguinte: Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem edificada. O árabe não armará ali sua tenda, nem os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. A profecia de Isaías, irmãos, dizia que Babilônia nunca mais seria habitada. No ano 358, Dario, ou melhor, no ano 538, Dario conquistou Babilônia, após esse banquete. Mas no ano 531, ela foi tomada por Alexandre o Grande, já no Império Grego. E no ano 198, irmão, Sétimo Severo, romano, encontrou Babilônia deserta. Isaías 13, irmãos, os versos 19 e 20, diz assim: Babilônia nunca mais vai ser habitada. E o que aconteceu com Babilônia, irmãos? Nunca mais foi habitada. A região onde era Babilônia, hoje no Iraque, tem pequenos povos, mas a cidade de Babilônia, a glória de Babilônia, nunca foi reedificada. Um juízo divino, previsto lá por Isaías, profetizado por Isaías, o dia do Senhor. O Senhor tem advertido a nós, irmãos, sobre o dia do juízo. O Senhor tem advertido a nós sobre o dia em que Ele vai voltar e vai julgar todas as coisas, julgar todas as pessoas. Qual tem sido a nossa atitude? Temos atendido às advertências divinas, temos mudado o nosso coração, temos mudado a nossa maneira de agir, temos nos conformado, isso é, tomar a forma que Deus quer que nós tomemos, temos obedecido a Deus. Veja, irmãos, juízo de Babilônia, uma cidade, capital de império, a maior cidade do mundo naquela época. Virou um pasto, irmãos. Virou um lugar onde alguns pastores cuidam das suas ovelhas, das suas cabras. Porque é o juízo de Deus. O juízo de Deus, irmãos, vai vir também um dia e muito provavelmente em breve. Como nós temos nos comportado com relação à vontade de Deus? Como nós temos nos comportado com as advertências que Ele tem dado? Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, e que a gente possa entender a gravidade dos tempos em que estamos vivendo, tempos que antecedem o juízo de Deus. Mas o Senhor Deus, irmãos, quer que nós sejamos salvos, Ele quer que nós estejamos preparados, por isso Ele nos adverte. Que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente estar nos preparando cada dia mais para aguardarmos o dia do juízo de Deus, que vai ser um juízo terrível para aqueles que forem perdidos, mas vai ser um juízo de glória para os salvos, e o Senhor quer que nós sejamos salvos.